peso atômico 16, que era uma referência por volta de 1930 e possuía 3 isótopos. E os químicos mantiveram esta referência para a mistura isotópica natural, oxigênio 16, do 17 e do 18. Isso aqui também nós vamos explicar. Parece um pouco obscuro agora, mas você vai entender já já. Buscando a unificação das escalas, vamos falar entre aspas, essa briga entre químicos e físicos, escalas de massa atômica, a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e a IUPAP, a União Internacional de Física Pura e Aplicada, escolheram o nuclídeo carbono 12 como referência padrão de massa atômica. Então, lá pela década de 60, olha só. Sendo assim, a partir de 1962, a IUPAC definiu o peso atômico de um elemento como a razão entre a massa média por átomo do elemento e exatamente 1/12 da massa de um átomo de carbono 12. O carbono existe em vários isótopos. E o que é um isótopo? Assunto do primeiro ano do ensino médio. O que é? Isótopo é um dos elementos constituintes, um dos átomos constituintes de um elemento químico. E o carbono ele tem isótopo 12, o 13, 14. Então, essa referência foi de Tolentino, Rocha Filho, 94. O que eu quero deixar claro, e esse texto ele foi baseado num fragmento de texto adaptado de pesos atômicos a outros conceitos. O que sabe os ingressantes de um curso de licenciatura em Química, já é nível superior. Atas do 9º Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 9º EMPEC, Águas de Lindóia, São Paulo, 10 a 14 de novembro de 2013. Muito bem. Esse cientista aqui, que morreu muito jovem, que já foi comentado lá no conteúdo de atomística do primeiro ano, o Henry Moseley, foi a pessoa que, na verdade, trabalhou muito essa questão da descoberta de isótopos. Quando se bombardeava um elemento químico com raios catódicos, que são elétrons, estes raios catódicos provocavam uma interação com estes elementos e estes elementos emitiam raio-x. Esses raios-x eram estudados. Se verificou que, por exemplo, para um elemento X que tivesse 2 ou mais isótopos, as emissões de raio-x elas eram diferentes. Isso gerou a ideia de que o mesmo elemento químico pode ser formado por mais de um átomo. Tá certo? E aqui nós temos a fotografia de um espectrômetro ou espectrógrafo de massa. Vamos continuar. Então, a ideia de massas atômicas, traduzindo de uma forma mais simples, não foi algo muito fácil de se chegar à ideia de um conceito. Até que a ciência se desenvolveu muito a ponto de criar isto aqui, um espectrômetro de massa, que conseguiu determinar as massas de cada constituinte de um elemento químico. Quando eu digo constituinte, são os seus isótopos. E a partir daí tirar uma massa média ponderada, que nós vamos também ver o que é isso. Bom, vamos continuar. Massas atômicas. Para determinarmos a massa de átomos, foi utilizado como padrão o átomo de carbono 12. Já vimos que esse átomo foi o consenso da reunião de 1962 entre a IUPAC e a IUPAP, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e a União Internacional de Física Pura e Aplicada, ao qual foi atribuída a massa atômica igual a 12 UMA, que é uma unidade de massa atômica. Portanto, UMA, unidade de massa atômica, é igual a 1/12 da massa do carbono 12, que é um dos isótopos do carbono. E numericamente, aproximando olha o valor que é. Uma unidade de massa atômica é a 12ª parte do isótopo 12 do carbono 12.
que é 1,660539066660 10 a menos 24 gramas. Se você multiplicar por 12, este valor, que é a 12ª parte do isótopo 12, do carbono 12 do átomo, você vai ter a massa de um átomo de carbono 12. Então isso aqui equivale à 12ª parte. Ela é chamada de UMA, unidade de massa atômica, ou simplesmente ODA. DA é uma homenagem ao cientista John Dalton. DA quer dizer Dalton. Tá? E esse valor aqui, que é um valor muito mais aceito, você encontra neste link que está disponível aqui para você. Então, qual é o valor da unidade de massa atômica? E o que é a unidade de massa atômica? É 1/12 de um dos isótopos do carbono, que é o carbono 12, e equivale a 1,6605390660 vezes 10 a menos 24 gramas. É um valor extremamente pequeno. Muito bem. Unidade de massa atômica numa representação aqui, para nós fixarmos a ideia. O que é? Vamos supor que o átomo de carbono fosse uma pizza. Claro que não é. Tá? Isso é só uma representação. Essa pizza aqui, uma das partes perfeitas dela, que no caso seria dividida em 12 partes literalmente idênticas, uma das partes, 1/12 disto tudo, que representa o isótopo 12 do carbono 12, o que é? É a unidade de massa atômica. Muito bem. O sódio possui massa atômica igual a 23,1. O que quer dizer isso? Que ele é 23 vezes mais pesado que uma unidade de massa atômica do carbono. Sua massa é, portanto, 23 vezes maior que 1/12 da massa do isótopo 12 do carbono. A massa atômica de cada elemento químico encontrado na classificação periódica é uma média ponderada das massas atômicas de cada isótopo, levando em conta as suas porcentagens na natureza. Olha só. Como exemplo de aplicação, observe o exemplo resolvido. O lítio possui os seguintes isótopos. Quantos isótopos? O lítio 6 e o lítio 7. 7,59% de todo o lítio encontrado na natureza é lítio 6. 92,41% é lítio 7. Qual é a massa atômica medida no espectrômetro de massa para o lítio 6? 6,015122. E para o lítio 7, 7,016041. Bom, a gente não vai encontrar na tabela periódica nem este valor. Vamos encontrar uma média ponderada. O que é isso? Olha só. Logo, a sua massa atômica para as percentagens ou porcentagens dadas será a massa atômica igual, olha só, você pega o valor que está aqui, a massa atômica medida no espectrômetro de massa, multiplica pela porcentagem, mais a massa atômica do lítio 7 agora, obtida do espectrômetro de massa, multiplicado por 92,41, e tudo isso você divide por quanto? 100. O que é média ponderada? Média ponderada, na verdade, são os valores obtidos multiplicados pelos pesos. Quem são os pesos? São essas porcentagens. Qual é o valor que nós vamos chegar? Nós vamos chegar nesse valor aqui, 694.003.705 dividido por 100, que é igual a 6,94007003705 unidades de massa atômica. Esse é o valor que você vai encontrar na tabela periódica. Uma tabela periódica, claro, de boa qualidade, que tem até 5 algarismos significativos. Você geralmente não encontra e nem é necessário para trabalhos a nível médio. Bom, e se você pegar esse número que você obteve, que ele é diferente de quem? Deste e deste outro, ó. Ele é um número bem diferente, ele é uma média ponderada.
Se você multiplicar pelo valor da unidade de massa atômica, você vai encontrar o valor 1,15242026,4 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Observação: massa atômica é diferente de número de massa. Só lembrando, esse valor seria a massa de um átomo de lítio com valor médio de massa. Tá? Seria o átomo médio do lítio. 1,15242026,4 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Esse menos tem que vir aqui em cima. Está dando um probleminha de configuração aqui, mas esse menos é aqui em cima. Muito bem. Então, massa atômica é diferente de número de massa. Vamos ver? Vamos observar agora a diferença entre número de massa e massa atômica. Eu trabalho muito com a questão de conceitos. E eu quero que o meu aluno, eu desejo que o meu aluno ele entenda bem o que ele está fazendo. Aqui eu tenho uma tabela periódica, a Periodic Table of Elements, que é retirada de um programa chamado ACD Labs. Muito bom esse programa, e o que existe dentro dele, uma das coisas é uma tabela periódica, inclusive com amostras através de fotografias dos seus elementos. Então aqui nós temos quem? O carbono 12, e ele tem um isótopo, o número que a gente chama número de massa estudado no primeiro ano de quem? Do ensino médio. O número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Então aqui eu tenho um isótopo que é 11, com contribuição percentual zero, deve ser artificial, e a massa dele medida no espectrômetro de massa, a massa atômica, 11,011433. Valor exato, né? Até essa casa decimal. O carbono também tem o carbono 12. Ele é o que mais se encontra na natureza, 98,9%. Seria o grafite perfeito, né? Das formas que se encontra o carbono. Tem grafite, tem diamante e por aí vai. O valor dele é 12 de massa atômica. Por quê? Porque é um valor exato. Lembra que da reunião entre os químicos e os físicos foi gerado a definição de unidade de massa atômica, é a convenção. E foi tirado de quem? Do carbono. Como ele foi dividido em 12 partes, por isso que ele tem o valor certo, 12. Muito bem. Tem um outro isótopo aqui, é o 13, com uma contribuição percentual de 1,1%, com uma massa atômica igual a 13,00335,483. E o carbono 14, usado muito para datação. Com a porcentagem zero, mas ele existe realmente. Inclusive em todos os compostos, os organismos vivos têm isto. É por isso que é possível medir a idade desses organismos já mortos, né? O valor dele é 14,003241. Muito bem. Aqui o carbono 12,6. Só peguei esse como exemplo. Esse mais um outro. Esse número em cima é o número de massa. O que é número de massa? Prótons mais nêutrons. E esse número embaixo que aqui é o número atômico, que é igual ao número de prótons, que por consequência também é igual ao número de elétrons para um átomo eletricamente neutro.